Bom dia, meu irmão, como você está? Graça e paz, espero que você esteja bem, esteja sendo proveitoso o seu fim de semana e que a graça de Deus esteja superabundando aí na sua vida. Nós viemos agora para a nossa terceira aula do nosso módulo Revitalizar, Preparando a Terra. Quero te dizer que tem sido um grande desafio gravar, tem sido um grande desafio estudar esse tema, porque nós cremos que, eu creio, que Deus tem nos chamado como comunidade, como igreja, a ser efetiva e a buscar a glória dele onde nós estamos. Isso vai demandar de nós, isso vai exigir de nós uma série de coisas e de situações. Nas duas últimas aulas, nós falamos um pouquinho sobre o que vamos fazer. Na aula passada, na primeira aula, sobre como será todo esse processo, e na aula passada a gente falou sobre o que é uma igreja saudável, e eu comecei apresentando a nossa visão de comunidade. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa visão de comunidade. Hoje nós vamos falar sobre dois tipos de comunidade que a gente pode se tornar ou a gente pode estabelecer. E à medida que a gente caminhar, a gente vai perceber que essas comunidades elas vão gerar em nós alguns desafios, algumas respostas que nós precisaremos dar e precisaremos ajustar. E a minha oração é que para que no final dessa aula você entenda um pouco mais daquilo que Deus tem para nós e quer de nós, e que você decida ser essa comunidade que traz glória ao nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Espero que você esteja aí com o seu cafezinho, eu estou aqui com o meu, tá bom? Vamos orar então para a gente dar início a esse tempo dessa manhã. Senhor, nós colocamos diante do Senhor cada um de nós que está conectado. Peço ao Senhor que nos dê graça, nos dê misericórdia, nos ajude, Senhor, no processo de aprendizado, nos ajude, Senhor, no decorrer dessa aula, para que essa mensagem fale ao nosso coração e nos desafie a nos parecer mais com o Senhor e a buscar, Deus, edificar uma comunidade que ame o Senhor acima de qualquer coisa e que espelhe e reflita a sua glória. Nos ajude, Senhor, a olhar para nós, identificar as nossas intenções e ambições em tudo isso e nos ajude a caminhar naquilo que o Senhor tem nos chamado a caminhar. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, então nós começamos a pensar sobre a nossa comunidade, sobre a visão que Deus tem nos dado, e uma das coisas que nós vamos começar a conversar hoje é de pelo menos dois tipos de comunidade, dois tipos de igrejas que a gente pode edificar e a gente pode ter. Quando nós olhamos naquela primeira aula, eu trouxe a lembrança de cada um dos irmãos, um dos nossos desejos, ou uma das formas, uma declaração de visão, uma declaração de missão para nós. E elas dizia exatamente isso. Nosso desejo é ser uma comunidade de discípulos que se empenham em representar bem a Cristo Jesus onde estiverem e com todas as suas forças. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e eu queria trazer para vocês isso como introdução, é que o desejo nosso, que o entendimento que eu tenho é que sim, nós somos igreja, sim, não dependemos de um lugar físico para nos reunir. E entendo que igreja não é o espaço físico, mas também entendo que eu sozinho não sou igreja. Quando a gente fala que a igreja sou eu, onde quer que eu vá, é uma realidade, é uma verdade, mas ela não expressa toda a verdade dessa afirmação. A igreja sou eu enquanto exerço o meu cristianismo, enquanto exerço a minha fé, caminhando ao seu lado, caminhando junto com você.
formando o que nós chamamos de comunidade, a comunidade dos salvos em Cristo Jesus, a comunidade dos eleitos em Cristo Jesus, a comunidade pela qual Cristo Jesus deu seu sangue, morreu, se entregou naquela cruz. Então, quando a gente ouve uma falácia de que a igreja sou eu, que eu não preciso do templo, que eu não preciso, eu vou ao templo, mas eu sou a igreja, sim, isso é uma realidade. Mas na minha percepção, essa fala não descreve toda a realidade. Nós somos igreja quando formos comunidade. Quando todos estivermos juntos andando e caminhando no mesmo processo, de uma mesma maneira. Se a gente analisar o Novo Testamento, nós vamos ver que em lugar nenhum a gente vai ver Paulo dizendo: eu sou a igreja sozinho, eu me basto, eu subsisto. Nós sempre vemos que onde ele chegava, ele congregava pessoas. Pessoas vinham, conheciam a Jesus, entendiam o Evangelho e começavam a andar juntos, dentro de um modelo que aquelas pessoas achavam pertinente para o tempo delas. Então se reuniam em casas, depois passaram a se reunir em algo parecido com templos e sinagogas, porque aquele era um modelo, era aquilo, eles estavam vindo do judaísmo, eles estavam vindo de religiões pagãs que tinham os seus templos. Então eles também montaram a sua forma de se reunir. Mas quando a gente diz que a igreja sou eu e tento subsistir fora de comunidade, nós estamos interpretando um pouquinho fora de mão aquilo que eclésia ou igreja, ou o chamado para fora, convocação à assembleia, realmente significava. Então, quando alguém diz para você assim, olha, a igreja é você, você pode dizer para ela, sim, a igreja sou eu. Você tem razão, a igreja sou eu, mas isso não reflete toda a verdade. Por quê? Porque o que reflete a verdade é a comunidade. Igreja é essa comunidade que se reúne em torno do nome de Cristo Jesus, em torno do feito, do sacrifício de Cristo Jesus, em torno de um bem comum. Então, nós como igreja, como Batista Nacional, nosso desejo é ser uma comunidade de discípulos, é ter comunidade como algo forte, como algo genuíno, como algo verdadeiro em nosso meio. É ter como marca da nossa existência essa ideia de uma comunidade construída nos parâmetros corretos e da forma correta, da forma como nós cremos que Deus deseja que essa comunidade seja construída. Agora, quem é responsável por construir essa comunidade? É apenas uma pessoa? É apenas o pastor? É apenas a diretoria? É apenas uma equipe de liderança? É apenas alguns que pensam a respeito, que pensam o assunto? Eu creio que não. O que você pensa sobre comunidade, o que você espera sobre comunidade, o que você entende sobre comunidade, também diz muito sobre a sua ambição que você tem em relação à comunidade. Olha aí o que o Mark Dever diz para a gente no seu livro Comunidade Cativante. Ele diz que a nossa definição, ou a sua definição de comunidade, resulta amplamente da ambição que você tem em relação a ela. Então deixa eu começar fazendo para cada um de vocês que me escutam uma provocação. O que você entende e o que você espera de comunidade? Pegue aí 10 segundos, 20 segundos para você responder essa pergunta. Quando fala comunidade, o que você entende? Será que o que a gente entende como comunidade é uma reunião mensal? A gente faz uma reunião, um almoço, todo mês nós fazemos um almoço onde a gente reúne toda a comunidade, onde a gente come junto e ali nós temos um momento comunitário. Será que para você comunidade é aquele bate-papo que a gente tem no final do culto? Acabou o culto, você vai ali para fora, né? A gente fez na nossa igreja algumas vezes para melhorar, né, esse momento. A gente fez ali um cafezinho, você pega um cafezinho, você bate um papo, você fomenta ali um
uma conversa, você vê aquele irmão, conversa com aquele irmão que você não vê na semana toda, ou de repente você fica ali com aquele grupo que você já está acostumado a passar a semana inteira com ele. Mas o que é comunidade? É um piquenique, vamos fazer um piquenique, ou retiro, talvez o retiro da nossa igreja seja a visão maior que a gente tem de comunidade, seja a expressão maior, o desejo maior de comunidade, onde a gente está junto, onde a gente tem tempo para estar uns com os outros, onde a gente pode celebrar mais a vida de um dos outros, bater um papo, conhecer um pouquinho melhor o que é comunidade. Se a nossa resposta a isso é uma resposta que olha para eventos que ajudam, será que nós não estamos construindo as nossas relações dentro da igreja através de eventos, e essas relações podem ser facilmente abaladas quando esses eventos pararem de existir? Vamos pensar um pouco na pandemia, vamos pensar um pouco no que aconteceu durante esses meses de pandemia. Se nossa igreja fosse uma igreja onde as relações estivessem apenas estribadas ou construídas em cima dos eventos que a gente faz, em cima daquilo que a gente organiza. Imagina que a gente dependesse muito de, sei lá, toda segunda e terça-feira do mês a gente tivesse um almoço, na terceiro sábado do mês nós tivéssemos um jantar, e aí a gente tivesse eventos e mais eventos e mais eventos que nos mantivessem junto, e esse fosse o único vínculo que nós estivéssemos construindo. E aí, de repente, a gente não pode mais se reunir, a gente não pode mais estar junto, a gente não pode mais ter eventos. É claro que eu e você estaríamos preocupados e estaríamos pensando, meu Deus, nossa igreja não vai resistir à pandemia. Nós não vamos conseguir, nós vamos ter que criar alguma coisa para que a gente substitua todas essas atividades que a gente faz, porque senão nós vamos perder a nossa comunhão. Você está me entendendo o ponto que eu estou querendo chegar? Se nós edificarmos o nosso senso e sentido de comunidade em cima de eventos, em cima de acontecimentos, em cima de coisas, quando essas coisas faltarem, elas levam junto a comunidade. Uma outra coisa interessante é que o nosso comportamento dentro da comunidade, o tanto que eu dou, o que eu me dou, o tanto que eu me envolvo, o tanto que eu entro e ando dentro da comunidade, sou comunidade, reflete as minhas ambições sobre comunidade. É muito comum nós vermos algumas pessoas dizendo que essa comunidade ela é assim, essa igreja ela não se preocupa com ninguém, essa igreja nunca ligou para mim. Mas se você for pesquisar, você vai ver que normalmente pessoas que dizem que reclamam de solidão são pessoas que cultivam solidão. São pessoas também que nunca ligaram para ninguém. São pessoas também que não procuram, que sempre estão querendo ser procuradas, mas poucas vezes procuram outros. Claro que tem exceções e tem muitas falhas nisso. E eu não estou aqui tentando passar um pano e dizer que a culpa é sempre da pessoa. Não, existem falhas sim, existem falhas da estrutura, existem falhas de uma série de questões, mas também existe aquilo que eu e você damos para a comunidade. E é muito nítido isso, nós recebemos da comunidade, seja ela qual for, seja ela a igreja, seja ela um clube, seja ela o time de futebol, seja ela os seus amigos da faculdade, você recebe da comunidade a mesma medida que você acaba dando para a sua comunidade. Mas nós somos uma comunidade diferente, igreja é uma comunidade diferente. Nós precisamos elevar um pouco o nível do nosso entendimento de comunidade. E é isso que eu quero propor nessa manhã, né? Que a gente pense sobre isso. De todos os meios que o Evangelho pode mudar o mundo, a comunidade de igreja local é o mais obviamente sobrenatural. Nós podemos mudar o mundo de uma gama de formas, de uma série de maneiras. Você pode ver aí, se você está um pouquinho antenado com as coisas, você vai ver
as 8 metas do milênio, você vai ver a gente falando de um monte de situações e formas e maneiras da gente melhorar o lugar que nós vivemos, o mundo, fazer dele um lugar melhor. Mas se tem algo sobrenaturalmente capaz de transformar a existência das pessoas, isso é uma comunidade chamada de igreja local. Se tem algo que pode transformar significativamente e transformar de forma longínqua, de forma longeva a vida de alguém, é a tal da igreja local. Veja o que a igreja faz, por exemplo, quando ela alcança alguém que vivia no tráfico ou vivia no consumo de drogas. De repente essa pessoa tem sua vida transformada pela exposição do Evangelho. Ela tem sua vida transformada na sua forma de olhar o mundo, na sua cosmovisão. Ele começa agora a valorizar a sua família, ele começa agora a valorizar os seus filhos. O homem que antes era alcoólatra agora está trazendo os filhos para a igreja. O homem que antes agredia a esposa está agora arrependido e dizendo que a ama e que vai caminhar com ela. O homem que antes não trazia o seu dinheiro para dentro de casa, ficava no bar, no jogo, na bebida, agora começa a trazer o dinheiro para casa, o dinheiro começa a sobrar, a casa dele começa a melhorar, os filhos começam a vestir uma roupinha melhor, e quando a gente vê, prosperidade chegou naquele lugar. Houve uma mudança não apenas de um status da alma desse sujeito que agora conheceu a Cristo Jesus, mas isso refletiu em todos os ambientes da vida desse cidadão. Houve prosperidade econômica, houve prosperidade física, houve prosperidade financeira. Todos os meios que o Evangelho pode mudar o mundo, a igreja local é o mais sobrenatural. E tudo isso aconteceu, toda essa mudança aconteceu porque ele conheceu a Cristo Jesus. Olha o que Paulo fala em Efésios 3, versículo 9 e versículo 10, está aí na sua tela. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas suas diferentes formas. Então nós podemos ver que Paulo está dizendo aqui que tudo, vejam que o plano secreto de Deus, como que as pessoas vão ver como ele se realiza por meio da igreja. E ele vai dizer que tudo isso por meio da igreja ainda vai levar anjos, os principados e potestades a pararem e ver o que está acontecendo. A multiforme sabedoria de Deus se revela ao mundo através da igreja. Então nós podemos definir comunidade de igreja local como a intimidade e o compromisso que experimentamos e como algo que vai além de todas as barreiras naturais por causa da nossa comunhão em Cristo Jesus. Comunidade, ela é essencial a quem nós somos. Veja bem isso que eu acabei de dizer. Comunidade é essencial a quem nós somos. Somos seres comunitários, somos seres que nos relacionamos e nos movemos através de comunidades. Nós gostamos de comunidades. Nós podemos sim criar comunidades e excluir o fator evangelho dela. Por exemplo, você vê isso num clube, você vê isso numa torcida, você vê isso em comunidades que se reúnem em volta de uma determinada celebridade, em volta de um determinado filme. Elas criam comunidade por uma afinidade, por um gosto particular. O problema é quando isso acaba vindo para nós como igreja. Como igreja, acabamos nos movendo dessa forma. Ou seja, apesar das boas intenções que nós temos quando nós começamos a fomentar comunidade na nossa igreja, a fomentar comunidade por onde nós estamos e andamos, apesar dessas boas intenções, nós corremos o risco de edificar comunidades que floresçam sem levar em conta o Evangelho.
Como isso? Como que isso pode acontecer? Vamos imaginar que a gente trabalhe com uma comunidade que tenha no seu carro-chefe de trabalho o trabalho de grupos por afinidade. Então a pessoa ela chega ali na nossa igreja e ela é encontrada por alguém ali na porta, e aí alguém faz ela preencher uma ficha e nós descobrimos então que aquela pessoa acabou de preencher a ficha e ela coloca lá que ela, por exemplo, é uma mãe solteira. Tá? Vou dar esse exemplo aqui. Então ela é mãe solteira, ela tem uma criança pequena e a criança dela está ali, então rapidamente a gente desce com ela, leva ela até ao departamento infantil, ela é recebida, a criança então é incorporada ali ao nosso meio de aula. Departamento infantil já se preocupa com aquela criança, já quer saber as particularidades, e de repente nós pegamos essa mãe solteira e linkamos ela para que ela se sinta melhor em nosso meio, em um grupo, pequeno grupo que nós vamos ter lá, que nós temos de mães solteiras, de pessoas que compartilham dessa mesma experiência. Em pouco tempo, essa moça que chegou na nossa igreja, ela vai com certeza estar integrada à nossa igreja. Por quê? Por causa dos mesmos assuntos que ela vai descobrir naquela microcomunidade que ela arrumou, por causa das mesmas ações, das mesmas intenções, dos mesmos gostos, dos mesmos desafios, talvez da mesma história de vida. Ela vai achar apoio, ela vai achar consolo, ela vai achar ajuda, ela vai achar auxílio. Então ela está ali dentro de uma comunidade útil, uma comunidade maravilhosa, mas infelizmente, entendam bem, não estou dizendo que isso é ruim e que nós não devemos ter, mas infelizmente comunidades feitas em cima de estratégias como essa dizem pouca coisa sobre o real poder do Evangelho. Porque essa mesma mulher, ela poderia ter isso em qualquer outro lugar, ela poderia ter isso em qualquer outro grupo de apoio. Ela poderia ter e encontrar essa ajuda que ela tanto precisa em qualquer outro grupo de apoio. E aí nós corremos o risco de ter alguém que entrou na nossa comunidade, que passou por nossa comunidade, que convive em nossa comunidade há tantos anos e sequer foi apresentado ao Evangelho e sequer teve a oportunidade de confessar a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. É tenso isso, né, meus irmãos? É triste nós pensarmos dessa maneira, mas isso pode acontecer. Quando a gente olha para isso, nós podemos ver, por exemplo, que estratégias e ferramentas centralizadas em alguma coisa que não seja o Evangelho podem reproduzir esse tipo de experiência. Então, por exemplo, estratégias baseadas em experiência de vida semelhante. Então, eu vou colocar lá atletas. Vou ter na igreja um grupo de atletas, um pequeno grupo de mães solteiras, um pequeno grupo de profissionais liberais, um pequeno grupo de corintianos. Não, mas aí não pode. Um pequeno grupo, vocês estão entendendo? Por afinidade, de uma experiência que eles têm, só médicos se reúnem, um pequeno grupo de dentistas, um pequeno grupo de profissionais liberais, um pequeno grupo. E aí a gente vai tendo as mesmas experiências de vida, eles vão se reunir, eles criam lá o seu grupo, eles se reúnem, eles têm as suas afinidades, vai chegar no final do culto, provavelmente eles vão ter mais assunto entre uns e outros, e aí vai acontecer um fenômeno interessante, que esse grupo vai passar muito tempo junto durante a semana, e vai passar muito tempo junto durante o final de semana, e aí eles vão ter praticamente a experiência de vida deles, é aquilo que os liga a essa comunidade. A partir do momento que algum líder dessa experiência de vida ou alguém nesse grupo sai, provavelmente esse grupo pode ser abalado. Uma outra coisa, por exemplo, grupos ou ferramentas, estratégias de ferramentas baseadas em identidade semelhante. Então, eu trabalhei muito tempo em Maringá, a gente tinha igreja de cowboys, igreja de motociclistas, igreja de roqueiro, igreja de skatista, igreja só para isso, igreja só para aquilo. Né? A gente tem, hoje em dia, essa natureza
Também pode ser que aconteça das pessoas virem, gostarem da natureza do culto, gostarem do jeito que as pessoas se relacionam, gostarem da música que toca lá, aquela música fala profundamente ao coração dele, ele curte, ele gosta, mas ele está ali porque ali ele achou uma identidade, não necessariamente porque o Evangelho transformou e tocou a vida dele. Uma das experiências mais legais que eu tive foi pregar numa comunidade voltada para o público underground. E eu cheguei nessa comunidade do pastor Pipe, vocês lembram, ele esteve aqui, e o louvor, assim, completamente diferente, um tempo de louvor, o pessoal batendo cabeça, aquela coisa toda, e depois acenderam-se as luzes, as pessoas sentaram e eu fui pregar, e quando eu chego e eu olho, era uma comunidade essencialmente de pessoas do underground, de roqueiros, mas tinha lá senhorinhas, tinha lá um pessoal mais velho, tinha lá um menino de rua, era um público direcionado, porém tinha uma frequência eclética. Quando a gente olha igrejas baseadas em identidade, são de todas ruins? Não, mas necessariamente elas é uma estratégia que poderia ser reproduzida em qualquer outro lugar. Por exemplo, uma outra ferramenta, causas semelhantes, formar equipes de ministério para alimentar os famintos. Por exemplo, vamos ter lá, nós nos reunimos na igreja por aqueles que querem fazer ação social, ou ajudar na escola, ou, sei lá, alguma causa. Através de uma causa nós nos juntamos. Ou de necessidades semelhantes. A comunidade, por exemplo, a gente começa a juntar por aquilo que o nosso público daquele momento está precisando, né? Então a gente vai juntar porque a gente tem muitas famílias que vieram por causa do grupo de apoio. Vamos criar um grupo de apoio e a gente vem bastante pessoas com esse tipo de necessidade. Ou, como eu disse, pessoas que vão escolher a igreja porque aqui tem algo para o meu filho e a minha necessidade agora é que alguém me ajude a botar esse menino no eixo, no caminho do Senhor. Necessidades, isso é muito bom, isso é muito legal, mas não é algo que perdura há muito tempo. Igrejas, por exemplo, firmadas em posição social. Então, não é difícil nós vermos hoje em dia igrejas que vão escolhendo ou nichando os seus participantes, vão delimitando um espaço geográfico para trabalhar, renda e tudo mais. Funcionam, é legal, mas o que isso acaba fazendo? Isso acaba fazendo em nós, vai trazer em nós muito mais o ajuntar por semelhança, o ajuntar por uma causa, do que um ajuntar sobrenatural de Deus. E isso diz muito pouco sobre o poder transformador do Evangelho, porque comunidades criadas assim subsistiriam em qualquer outro lugar, aconteceria em qualquer outro lugar. E o que nós precisamos entender? Precisamos entender que existe um benefício em usar estratégias e ferramentas como essa que a gente acabou de dizer, de criar comunidades ou usar ferramentas que são centralizadas em semelhanças. Um amigo meu me disse o seguinte: se você quer fazer a sua igreja crescer rápido, faça uma pregação, faça tarefas, façam coisas que atraiam pessoas que tenham vínculos e que gostem de fazer algumas atividades para a igreja. Em outras palavras, pegue uma ferramenta e crie algo que vá gerar afinidade nas pessoas. Seria burrice sua, Gustavo, não fazer se você quer crescer rápido e a longo prazo. Porém, o que acontece? Se essas comunidades elas vão subsistindo e elas vão acontecendo assim, elas representam em nós um risco, ou melhor, representam um benefício, mas também representam um custo para nós, porque elas podem subsistir necessariamente sem a presença de Deus e do Evangelho nela.
porque as pessoas continuariam indo lá porque gostam uma das outras, porque têm as mesmas causas, porque têm os mesmos gostos, porque se relacionam da melhor maneira. Não há desafio em se relacionar. Para mantermos essa comunidade dessa forma, nós teríamos que repensar a nossa mensagem, nós teríamos que tratar algumas coisas de forma diferente, nós teríamos que abordar por ângulos diferentes alguns assuntos, começar a aceitar coisas que talvez sejam contrárias a alguns princípios e valores das Escrituras, não tocar em algumas outras coisas, porque pode ser que a gente mexa e milindre alguém, e aí a gente começa a ver que o Evangelho vai se diluindo nesse tipo de comunidade. Então nós precisamos, irmãos, fazer duas coisas. A primeira delas, nós precisamos reconhecer que há um risco e ajustar a nossa caminhada. Então, a primeira coisa que nós precisamos é reconhecer que edificar comunidade puramente por meio de laços naturais tem um custo e também um benefício. Como eu estava dizendo, existe o lado positivo de grupos de afinidade, mas ele tem um custo. Se nossa comunidade é caracterizada por esse tipo de relação, deixará de ser notável para o mundo ao seu redor. Uma das coisas que o autor coloca aqui no livro, e ele vai dizer para a gente uma cena assustadora que existe em Ezequiel capítulo 10. Ezequiel começa a ter uma visão, e ele começa a ver, ele está na Babilônia, e ele começa a ver o templo em Jerusalém. E aquela glória que encheu o templo no dia de Salomão, ela é retratada como descansando num trono com rodas. E de repente esse trono, que é sustentado por querubins, ele começa a se mover. Esse trono começa a se mover e ele parte do Santos dos Santos, ele vai até a entrada do templo, ele avança de novo, ele ergue-se do templo, depois vai até a porta oriental do templo, até que ele vai embora. A glória do Senhor deixou o templo. Que horror indizível para ele. A glória do Senhor deixa o templo. E o que acontece quando a glória do Senhor deixa o templo? Nada. A princípio, nada. As coisas continuam a acontecer da mesma maneira. As pessoas continuam indo lá, as pessoas continuam sacrificando, as pessoas continuam no seu ritual diário, aquilo que sustentava o seu ego, a sua forma de fazer, porém a presença de Deus não estava lá mais. Uma igreja edificada por ferramentas de semelhanças, meus irmãos, ela talvez não sentiria tanto se a presença de Deus saísse de lá, porque ela não foi unida de forma sobrenatural. O que une são semelhanças. O que une são coisas parecidas, são desejos parecidos. O que o autor ele faz essa pergunta no livro? Ele pergunta para a gente o que aconteceria se a presença de Deus deixasse a nossa igreja. Será que nós perceberíamos? Será que relações que existem só porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus se desfariam no mesmo momento? Será que nós identificaríamos o caos? Identificaríamos o problema? Será que nós choraríamos? Ou nós continuaríamos indo domingo após domingo, fazendo as mesmas coisas, com a mesma expectativa, saindo do culto com as mesmas reclamações, com o mesmo tipo de vidinha de crente que a gente tem, porque a gente está ali sem perceber a presença de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos, meus irmãos, é reconhecer que há um problema, há um lado positivo, e nós vamos falar sobre isso aqui na frente, mas nós não podemos basear toda a construção de comunidade, a construção da nossa comunidade, da nossa vida comum, apenas em situações que nos linkam naturalmente. E nós precisamos, então, reconhecer e também ajustar os nossos desejos, ajustar nossas aspirações. Ou seja, nós devemos aspirar que muitos dos relacionamentos existam por causa do Evangelho. Relacionamentos que vão ser, obviamente, sobrenaturais.
Quando nós falamos de comunidade na igreja, nós vamos falar de relacionamentos que existem, que se formam de maneira sobrenatural. Não seria normal que aquilo acontecesse, não seria normal que esse grupo se unisse, não teríamos nada em comum, mas o amor de Cristo Jesus, o poder sobrenatural de Cristo Jesus é o que nos une, é o que nos coloca próximo, é o que nos faz ser um. E nós falamos aqui, nós chamaremos aqui essa comunidade de comunidade Evangelho Mais. Então nós vamos definir dois tipos de comunidade. Nós temos aquela comunidade chamada de Evangelho Mais, que é Evangelho mais alguma coisa. Nós até temos o Evangelho, mas nós somos baseados nas nossas semelhanças. E nós vamos falar da comunidade que revela o Evangelho. Então, quem é essa comunidade Evangelho Mais? Quem é esse pessoal da comunidade Evangelho Mais? Comunidade Evangelho Mais, os relacionamentos são fundamentados no Evangelho mais alguma coisa, mais uma afinidade, mais uma maneira mais um comportamento, mais algo que nos una, mais algo que nos convide a caminhar próximos. É uma comunidade que é fundamentada em Cristo Jesus e mais alguma coisa. É uma comunidade que é fundamentada em Cristo Jesus e mais um grupo de afinidade em Cristo Jesus e mais alguma coisa. Ou seja, as semelhanças que edificam a comunidade. E ela cresce na sua força e nas suas estratégias. Nessa comunidade Evangelho Mais, os líderes da igreja usam com muito entusiasmo as semelhanças para edificar a comunidade. Mas como um todo, essa comunidade expressa pouco do caráter do Evangelho. Porque os vínculos vão sendo formados naquilo que nós somos semelhantes. Os vínculos vão sendo formados naquilo que é atrativo a nós. E é muito interessante que nós temos a tentação de optar pela comunidade de Evangelho Mais, porque essa comunidade é uma comunidade que dá resultado. Ela dá um resultado e dá um resultado de certa forma rápida. Nós usamos ferramentas de marketing, por exemplo, para criar interação, nós usamos mídias, nós usamos tantas outras coisas para que as pessoas sintam-se bem, estejam conectadas a essa comunidade. Se você quiser atrair uma multidão, edifique comunidade por meio de semelhança. Mas não é importante atrair a multidão e depois pregar o evangelho para elas? Talvez você vai me dizer, sim, é muito importante. Talvez você fale, pastor, mas o senhor está sendo muito radical, porque a gente pode ter semelhanças, a gente pode fazer eventos, trazer essas pessoas e daí a gente então prega o evangelho para elas. Sim, nós podemos fazer, isso sim pode acontecer, mas isso não é uma realidade a longo prazo. Por quê? Porque a gente vai ter que continuar mantendo mais e mais eventos para que essas pessoas venham e estejam conosco. Uma comunidade Evangelho Mais é como uma moderna Torre de Babel. Essa comunidade glorifica a sua própria força e não o poder de Deus. A comunidade de Evangelho Mais, ela pode resultar em relacionamentos inclusivos, ela pode resultar em busca naquilo que a gente está buscando, mas ela vai dizer pouca coisa sobre o poder transformador do Evangelho. Ela vai dizer pouca coisa sobre como o Evangelho muda, como o Evangelho cria e como o Evangelho linka, porque muitas vezes a mensagem precisa ser sacrificada em prol do bem-estar. Pontos precisam ser evitados e muitas vezes em prol do bem-estar.
a gente acaba não pregando o Evangelho, ou não aprofundando no Evangelho. Uma igreja baseada em comunidade e mais alguma coisa, em Evangelho e mais alguma coisa, ela sacrifica o mais importante da caminhada com Deus, que é a pregação do Evangelho. E a outra comunidade que eu disse é a comunidade que revela o Evangelho. Comunidade que revela o Evangelho, os relacionamentos que acontecem nessa comunidade são relacionamentos que acontecem de forma sobrenatural. E eles focalizam em ajudar essa comunidade, ela se forma não porque já existam nela afinidades, mas pelo contrário, os relacionamentos que se formam nessa comunidade, eles jamais existiriam se não fosse o poder do Evangelho, porque o que temos em comum, em nossa maioria e na maioria das vezes, é o nosso amor por Cristo Jesus. Embora os relacionamentos em afinidades cresçam nessa igreja, eles não são o foco. Há sempre espaço à mesa e nós somos desafiados a sair da nossa zona de conforto e ver relacionamentos sendo vinculados e formados pelo vínculo da cruz, onde não há uma afinidade natural, apenas a vida de Cristo fluindo em cada parte e fazendo disso o maior motivo de estar juntos. Essa é uma comunidade que revela o Evangelho. Os relacionamentos vão se formando não por afinidades, eles vão se formando por aquilo que Cristo Jesus fez, por aquilo que Cristo Jesus edificou, por aquilo que Cristo Jesus formou enquanto ele estava na terra. Nós estamos juntos, nós temos prazer de levantar a mão e louvar ao lado do meu irmão aqui no domingo. Então eu posso levantar a minha mão no domingo e adorar a Deus do lado de um irmão que eu não tenho uma afinidade natural com ele. Nós não temos o mesmo gosto, não temos o mesmo time de futebol, não pensamos da mesma maneira sobre política e economia. Eu gosto de azul, ele gosta de verde, mas nós levantamos as mãos, damos a mão um para o outro e cantamos que somos povo e assim bem ajustado, somos corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, somos uma família, em compromisso do grande amor de Cristo. Por que nós cantamos isso? Isso pode ser verdadeiro, porque foi o Evangelho que criou esse vínculo, foi o Evangelho que criou essa estrutura que nos prende. Eu lembro de uma história que alguém me contou, de um irmão que não cantava algumas músicas de comunhão na igreja, porque ele não gostava de alguns irmãos que ali estavam. Quando começava a cantar uma música de comunhão, o cara ficava duro que nem um 2 de paus e ficava em silêncio. Esse é o tipo de comunidade que nós questionamos uma pessoa dessa quando a gente fala de uma comunidade do Evangelho. Porque a comunidade do Evangelho nos lembra que Cristo Jesus é o nosso maior vínculo. É em Cristo Jesus que nós podemos superar toda e qualquer uma de nossas desavenças ou dos nossos desentendimentos ou dos nossos pontos de vistas diferentes. É uma comunidade que revela o Evangelho. É Cristo fluindo em nós. E comunidade sobrenatural, ela é o plano de Deus para a igreja. Se você tiver um tempinho aí e tiver com a sua Bíblia aberta, vá lá em Efésios 2 e nós vamos ver lá do versículo 1 até o versículo 10. Vamos olhar em Efésios 2 e 3 e nós vamos ver como que essa comunidade sobrenatural é o plano de Deus para a igreja. Efésios 2, do 1 ao 10, nós vamos ver essa sequência de ensino que Paulo vai falando. Ele vai falar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Porque pela graça eu e você fomos salvos mediante a fé. Isso é dom de Deus e não é por obras, para que ninguém se glorie.
Então Paulo começa a dizer no capítulo 2 que nós fomos salvos pela graça, fomos salvos por um ato de Deus, fomos salvos porque Deus, em sua infinita graça, derramou sobre nós, nos encontrou enquanto pecadores e nos colocou ali, nos salvou, nos trouxe nessa posição agora de vivos e de filhos de Deus. Mas o Evangelho não termina com a salvação. E ele leva para a gente algumas implicações perturbadoras. Então, quais são essas implicações? A primeira delas é uma implicação de unidade. Se a gente continuar vendo no capítulo 2, o 15 ao 18, nós vamos ver que Deus destruiu a parede de separação ou de hostilidade que havia entre as pessoas. E aí ele vai dizer assim, para que de dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja bem, a cruz sozinha cria essa unidade. O Evangelho sozinho cria essa unidade. Veja lá o versículo. Deus destruiu para que dos dois, vou deixar grande aqui para você, Deus destruiu, ele pegou dois e agora desses dois, que ele está falando de judeus e de gentios, criassem agora um novo homem, agora há um novo homem. Ele fez paz e ele reconciliou através da cruz. E o que a cruz fez? Ela destruiu toda a inimizade. E vindo, deu as boas novas de paz àqueles que estavam longe e também àqueles que estavam perto. Porque agora temos, através dele, ambos, tanto o gentil quanto o judeu, temos acesso a Deus Pai em um único Espírito. Então a primeira ambição de Deus, plano de Deus para a igreja é um plano de unidade, uma comunidade formada através do Evangelho de Deus. Então qual é o plano? Qual é o que mais poderia unir esses crentes de Efésios? Toda a história de hostilidade que havia entre eles. Você acha que eles poderiam criar uma forma de se reunir e que isso fosse aplacar todos esses anos e anos de hostilidade e de falta de afinidade entre eles? Claro que não. Apenas o Evangelho poderia fazer isso. Então qual é o plano da igreja local? Ele começa com o Evangelho, ele vai para a unidade. E qual é o propósito da unidade que a gente vê em Efésios? O propósito desta unidade, Efésios 3:10. Então Deus fez tudo isso, reconciliou através de Cristo Jesus, destruiu a parede de hostilidade para que dos dois criassem em si um novo homem, fez paz, reconciliou ambos um só corpo pela cruz, destruiu toda essa inimizade. Deus fez todo esse movimento, fez tudo isso. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A unidade é tão inesperada, tão contrária ao modo como o nosso mundo age, que até os principados e potestades nos lugares espirituais sentam e observam. É tão impossível, é tão inconcebível isso que aconteceu, que só tem uma coisa a ser feito em toda a criação, por toda a criação, principados, potestades, povos. A única coisa que pode ser feita é dar glória a Deus, porque só Ele poderia ter feito tudo isso. Então imagina, o judeu e o gentio que vêm juntos para a igreja, se reúnem, se encontram, estão ali um do lado do outro, um numa cadeira do outro,
tudo isso tinha tudo para dar errado, meus irmãos. Tinha tudo para dar errado. Mas de repente os dois estão de mãos levantadas, glorificando ao Senhor, louvando a Deus. E ali há algo sobrenatural acontecendo. Nós poderíamos, talvez, contextualizar isso para o momento que nós estamos vivendo. Nós vivemos um momento de divisão, um momento de muita polarização. Então, de repente, nós temos lá dentro da igreja pessoas com visões completamente diferentes, mas que podem louvar, adorar ao Senhor, se amam, se respeitam, independente de todas as outras coisas, porque foi Deus que criou esse vínculo. Qual o propósito dessa unidade? Refletir a glória de Deus. Refletir de sobremaneira a glória do Senhor, pela a multiforme sabedoria de Deus sendo refletida através da igreja. Comunidade que revela o Evangelho, ela é notável, portanto, em duas dimensões. Primeira, largura. Ela estende-se para incluir pessoas tão diversas quanto judeus e gentios, porque por ele ambos, tanto judeus quanto gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Como Jesus ensinou no Sermão do Monte, ele vai falar para os seus discípulos: se vocês amarem quem ama vocês, que recompensa vocês vão ter nisso? Se vocês só amam quem ama vocês, se você só serve quem serve vocês, se você só se relaciona e vive em um lugar de tranquilidade para você, que vantagem, que recompensa nós temos nisso? Uma comunidade que revela o Evangelho, ela glorifica a Deus por alcançar pessoas que sem o poder natural de Deus não se uniriam. Então a largura, ela abrange, ela se abre para alcançar pessoas que naturalmente não se encaixam nas suas características, que não têm muitas afinidades. Ela espalha o Evangelho para que o Evangelho faça o trabalho de arrebanhar, de trazer para si e de juntar. A segunda coisa que nós vemos que a comunidade que revela o Evangelho é notável em profundidade, porque as pessoas não apenas toleram umas às outras, mas são tão comprometidas uma com as outras que Paulo os chama de novo homem e de nova família. Olha o versículo 2:19, capítulo 2, versículo 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, são membros da família de Deus. Paulo recorre a laços muito mais profundos do que laços sobrenaturais. Ele vai chamar a gente para dizer que uma nova família se forma, que uma nova família faz agora de duas etnias distintas, um novo homem. O que era antes gentio e judeu agora se chama cristão, é uma coisa só, é uma nova identidade, e esse novo homem agora não apenas convive num novo meio, mas esse homem agora é parte de uma nova família, é parte de um novo corpo, é parte de uma nova estrutura a pertencer. Essa nova família, esse novo pertencimento, elege essa pessoa agora a um novo status, é um novo homem. Não é mais conhecido como gentio ou como judeu, mas ele agora é cristão. Ele agora tem uma identidade nova. Ele agora adora a Deus junto com o outro que antes o considerava imundo, o considerava ruim, e agora eles se abraçam e conseguem ver que em Cristo Jesus todas as barreiras são muito menores do que aquilo que os une. Então, largura e profundidade sobrenaturais de comunidade tornam visível a glória de um Deus invisível. A largura e a profundidade revelada numa igreja que expressa o Evangelho, ela revela, ela torna visível a glória de um Deus invisível.
E essa é a suprema afirmação de propósito para a comunidade na igreja de Éfeso. Que a partir dali a glória de Deus fosse manifesta. A sabedoria de Deus fosse manifesta. Essa é uma afirmação de propósito para as nossas comunidades contemporâneas. E vamos pensar, irmãos, olhando para o nosso atual momento, onde a gente tem visto as igrejas por aí afora, a gente tem visto os testemunhos dos evangélicos na mídia. Eu não sei quanto a você, mas eu fico com o meu coração apertado, porque às vezes o testemunho que nós estamos dando não tem sido um bom testemunho, não tem glorificado ao Senhor. Nós precisamos olhar para a nossa comunidade e reconhecer em nós, não apenas naquelas comunidades que estão em evidência, mas em qual lugar e em qual momento nós não temos tornado visível a glória de um Deus invisível. E em qual momento isso tem sido real na nossa vida. Isso tem sido efetivo na nossa vida quando nos reunimos e quando nos encontramos. Nós temos realmente caminhado e desejado que as nossas semelhanças sejam cada vez mais em Cristo e sejam cada vez maiores do que as nossas diferenças, ou a gente ainda coloca barreiras para se relacionar com as pessoas pelas diferenças, porque, abre aspas, o nosso santo não bate, mas nós temos que amar, né? É um desafio. Quando nós trilhamos esse caminho do revitalizar, eu creio que Deus está nos convidando a sair de uma zona de conforto, a rever conceitos e valores, a buscar em Deus algo que a gente seja produtivo, e não só produtivo, mas que a gente seja pertinente para os próximos tempos. Quando nós olhamos, dois elementos em Efésios 2 e 3 se tornam fundamentais. Primeiro deles, uma comunidade caracterizada por comunhão em Cristo Jesus. Então, quando duas pessoas compartilham de Cristo, embora tudo mais seja diferente, elas são mais íntimas do que os vínculos de laços de sangue. Sabe aquela expressão que a gente fala que a gente encontra um amigo mais chegado que o irmão? Nós encontramos isso nessa nossa comunidade de fé. Nessa nossa comunidade que está ali convivendo conosco, nos auxiliando, nos ajudando e caminhando conosco. Diz que o sangue é mais denso que a água. Os laços feitos como família de Deus são mais duradouros e são profundos quando nós temos uma comunidade feita, estruturada, edificada com base na comunhão em Cristo, com base no Evangelho. Quando a vida de Cristo é o nosso referencial, nós estamos então unidos, como diz a Bíblia, por corpo, como um corpo, o qual Cristo é o cabeça. Estamos unidos por juntas e por medulas. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Em uma comunidade de evangelho mais, quando o que nos une são semelhanças e não são essas juntas e medulas do corpo de Cristo, no meio das juntas tem nervos. Nós podemos, no meio dos nervos e desses tendões, nós podemos, como igreja fortalecida e edificada sobre o corpo de Cristo, ter conversas tensas que tensionem os nossos tendões, porém eles não se rompem porque eles são parte de um corpo. Os nervos que estão ali entre essas articulações nos permitem ter momentos e conversas nervosas, aonde um nervo toca no outro, aonde há um choque, aonde há um curto-circuito, porém não se rompe porque nós estamos juntos, unidos num só corpo. Por mais que doa o meu ciático, ele não pode dizer, não faço mais parte desse corpo, deixa eu ir embora daqui. Ele está ali, ele é tratado, e a gente convive com isso. Numa comunidade de evangelho, mais alguma coisa nós não podemos ter. Nós vemos a nossa comunidade ir embora quando a nossa ideia não é aceita numa assembleia. Vemos a nossa comunidade ir embora quando a nossa ideia não é aceita pelo pastor ou pelo líder. Vemos a nossa comunidade ir embora quando achamos que estamos sendo subutilizados.
mas numa comunidade que expressa o Evangelho, nós podemos ter esse relacionamento, nós podemos ter conversas tensas, nós podemos ter reuniões difíceis, nós podemos ter momentos de que vamos ter que jogar a roupa suja ali na máquina e nós vamos ter que tirar ela da máquina porque ela está muito encardida e lavar a mão e conversar e olhar nos olhos, mas aquilo que nos une é tão grande que nós vamos ter a maturidade ao longo do tempo de olhar nos olhos dos nossos irmãos e tratá-lo como alguém que Cristo morreu por ele. Numa comunidade de evangelho mais alguma coisa, isso não é possível. Mas na comunidade que expressa o evangelho, essa é a vida da comunidade. É assim que nós nos movemos, ou devemos nos mover. É assim que as coisas devem caminhar em nosso meio. Então, comunidade caracterizada pela comunhão em Cristo e não em outra coisa. A segunda coisa, se essa comunidade não for uma comunidade sobrenatural, ela não vai funcionar nunca. Tenta imaginar eles tentando achar uma forma de se relacionar. Vamos lá, vamos fazer as terças-feiras vêm os gentios, na quinta-feira vêm os judeus. Isso não ia refletir nunca a glória de Deus. Talvez refletisse a sabedoria deles, mas não refletiria a glória de Deus. E ela não persistiria por muito tempo. Essa comunidade só é sobrenatural, só é comunidade porque ela é sobrenatural. Ela não é edificada sobre uma ferramenta humana ou por qualquer outra coisa, mas ela é edificada sobre o poder do Evangelho agindo em cada crente. Então, meus irmãos, quais os instrumentos nós vamos precisar para edificar a nossa comunidade? Bom, quando edificamos com instrumentos naturais, com o passar do tempo, as divisões naturais entre as pessoas vão se tornando sólidas. Então, se a gente pegar é claro que a gente sabe que Deus vai usar as nossas afinidades sociais, as nossas afinidades naturais, a nossa cultura, toda a igreja tem uma cultura, os nossos sentimentos, tudo isso ela vai acontecer. Talvez nós vamos trazer pessoas, a princípio, por causa de uma afinidade que essas pessoas vão tendo conosco, com a mensagem ou com a igreja, ou elas vão vir porque elas vão encontrar um grupo semelhante a elas. A gente não está dizendo que isso é ruim ou esse é um problema, não estamos demonizando isso. Mas se ao longo do tempo a ênfase for nessas ferramentas, se os instrumentos usados para criar a comunidade forem baseados nisso, nós iremos naturalmente perceber as divisões naturais entre esses grupos e essas divisões se tornarão cada vez mais sólidas, cada vez mais verdadeiras. Teremos cada vez mais o grupo de músicos, o grupo de futebolistas, o grupo de jovens solteiros de 40 anos, o grupo das mães solteiras, o grupo, vocês entendem o que eu estou dizendo? Dos advogados, dos juristas, dos médicos, dos profissionais liberais, o grupo das mulheres do coque, do grupo das mulheres não do coque, o grupo dos homens cabeludos, o grupo dos homens de barba, dos homens sem cabelo, e aí por diante. As divisões vão se tornando cada vez mais sólidas. Já quando edificamos com instrumentos sobrenaturais, e sobrenaturais nós estamos dizendo aqui a pregação da palavra, o Evangelho sendo expondo a nossa vida ao Evangelho, no decorrer do tempo, essas divisões que eram naturais passam a diminuir. Estamos juntos não pelo que nos une como estratégia, mas estamos juntos porque somos unidos e atraídos por Cristo Jesus. Por instrumentos naturais, nós estamos falando de eventos, afinidades e tudo isso. Por instrumentos sobrenaturais, nós estamos dizendo a pregação do Evangelho, a largura e a profundidade que o Evangelho provoca em nossas comunidades. Enquanto essa frase do Mark Dever é bem interessante, irmãos. Enquanto reconhecemos nossa tendência para semelhanças, devemos aspirar por uma comunidade em que a semelhança não é necessária, em que nenhuma linha de semelhança na congregação
explique toda a congregação. Enquanto reconhecemos nossa tendência para semelhanças, ou seja, é natural termos a tendência para nos unir nas nossas semelhanças, nós devemos desejar uma comunidade, em que a semelhança ela não se torna necessária, em que nenhuma linha de semelhança na congregação explique toda a congregação. Para que quando as pessoas perguntam como é na sua igreja, como é que é lá, como é que são as pessoas lá, é uma igreja mais avivada, é uma igreja mais tradicional, é uma igreja onde pode usar calça, pode isso, pode aquilo, você vai dizer, rapaz, tem de tudo na minha igreja. Na minha igreja tem gente que usa saia, tem gente que usa calça, tem gente que tem a liberdade de levantar suas mãos e dar glória a Deus no seu culto, tem gente que gosta de orar de forma silenciosa, tem gente que louva levantando a mão, tem gente que louva com a mão abaixada. Nós somos uma comunidade que ama estar junto porque a gente acredita que Cristo Jesus se revela quando nos reunimos. Esse é o que Mark Dever está dizendo. Ninguém ou nenhuma particularidade deva definir quem nós somos. E aí ele continua dizendo para a gente aqui: quando edificamos comunidade de evangelho, mais alguma coisa, podemos até conseguir relacionamentos inclusivos que buscamos, mas sem uma ação em comum da parte de Deus, não atingiremos largura e profundidade sobrenatural da comunidade que faz o mundo sentar e observar. Edificamos um fenômeno demográfico e não um fenômeno do Evangelho. Quando nós gastamos a nossa energia, empenhamos a nossa energia para edificar a nossa comunidade baseado em semelhanças, baseado em ferramentas, baseado em algo que não o Evangelho, nós edificamos um fenômeno demográfico. Nós podemos crescer, nós podemos expandir, nós podemos ser grandes, nós podemos ter números, nós podemos ter uma série de coisas, ser badalados na cidade, sem, no entanto, refletir o poder do Evangelho, o poder transformador de Jesus, o poder transformador de Jesus nos relacionamentos, sem, contudo, sermos profundos na nossa vida e na nossa relação com Deus. Opa, me perdi aqui. Deus tem grandes propósitos para a comunidade da nossa igreja, meus irmãos. Qual é o propósito dele? É o propósito de proteger o Evangelho, transformar vidas e comunidades, resplandecer como um farol de esperança para os nossos convertidos, para os novos convertidos. Esse é o propósito de Deus para nós como comunidade. Seja uma comunidade que tenha como prioridade o Evangelho de Deus, que tenha como prioridade a pregação da palavra, a pregação sadia da palavra de Deus, a fidelidade bíblica, a fidelidade às Escrituras, uma igreja que esteja disposta a tratar todos os assuntos a partir da luz do Evangelho, que esteja comprometida em transformar as vidas ao seu redor, que esse Evangelho transforme a vida ao seu redor, que transforme as comunidades ao seu redor. Ele fala aqui que resplandeçam como um farol de esperança para os novos convertidos. Esses são os grandes propósitos de Deus para as nossas igrejas, para a nossa igreja e para as nossas igrejas que crescem, tendo como meta uma igreja centrada ou uma igreja evangélica, ou uma igreja que prega o Evangelho, não uma igreja evangelho mais. E como fazer tudo isso funcionar? Caminhando agora para o final da nossa aula, como fazer tudo isso funcionar? A primeira coisa que nós precisamos fazer e lembrar é que precisamos focar na substância e não na sombra. Como assim, pastor? Deus é o nosso foco. Imagina que a gente está andando de bicicleta. Você lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Você lembra como é que era? Alguém chegou e falou assim, olha, pega aqui no guidão, senta, agora você olha para frente. Ao mesmo tempo que você olha para frente, você tem que olhar para baixo e saber que você tem que empurrar esse pé, depois empurrar o outro pedal, empurrar aquele pé, olhar para frente. E enquanto a gente vai se focando em toda a parte mecânica do andar de bicicleta, a gente vai acabar batendo.
porque eu estou olhando para baixo, eu estou olhando para qualquer outra coisa, eu estou atento a toda outra coisa, mas não estou atento ao caminho. O meu foco é andar de bicicleta, mas eu estou colocando o meu foco no movimento mecânico que o andar de bicicleta requer de mim. Da mesma forma, o nosso foco não é produzir comunidade. O nosso foco não é produzir uma mega igreja. O nosso foco precisa ser Deus. Deus é o nosso foco. Como que aprenderemos sobre Deus? Aprenderemos sobre Deus na sua palavra. Como perceberemos a sua glória? Perceberemos a glória de Deus por meio da igreja. Porque o corpo de Cristo é a plenitude de Deus, como diz em Efésios 1,13. Por isso eu volto no início da minha aula, quando dizem que a igreja sou eu, ela só revela uma parte dessa declaração. A igreja é você, mas não isolado de uma comunidade. Você precisa fazer parte de uma comunidade. É um corpo. Um corpo não é feito de apenas um, é um corpo. E aí a gente vê que a manifestação mais visível da glória de Deus. Então, como fazer isso funcionar? Focar na substância e não na sombra. Nós não vamos preocupar, nós não precisamos preocupar com estratégias. Estratégia, como diria, né? Você lembra do Tropa de Elite? Não é isso. O nosso foco está no Senhor. O nosso foco está em Cristo. O foco não é a comunidade, o foco é Deus. A comunidade é o efeito desse foco. Essa comunidade que nós olhamos hoje do Evangelho, ela é aquilo que nós esperamos chegar. Nós precisamos olhar para a aula de hoje como um alento e como um incentivo a alcançar, e não como apenas uma forma de criticarmos o que não tem acontecido. Mas nós precisamos focar no Senhor. Nós vamos olhar para a sua glória. Deus e sua glória na igreja são o nosso alvo, e não a comunidade que nós buscamos. Enquanto queremos edificar comunidade, presta atenção, meu irmão, nós não vamos ficar olhando para ferramentas para saber como fazer, para saber para onde ir, ver se o pé está certo, ver se aquilo lá está errado. Nós vamos bater. Nós precisamos focar na glória de Deus. Nós precisamos focar em pregar a Cristo Jesus e esse crucificado. Nós precisamos focar em fazer Deus conhecido através de nós, em fazer Deus glorificado através de nós. Nós precisamos focar em quem Deus é e trazer essa mensagem ao mundo. Ao mesmo tempo, nós precisamos estar ali ouvindo essa mensagem e deixando ela nos transformar. Deixando que ela nos transforme. Uma comunidade autêntica que revela o Evangelho e tem profundidade e largura sobrenaturais é uma consequência natural da crença na palavra de Deus. Nós não somos uma sociedade de admiração mútua na igreja, e sim uma sociedade de admiração compartilhada. Deus, nossa afeição uns pelos outros é derivada e resulta de nossa adoração a Deus. Um Deus que nos salvou de muitas comunidades diferentes desse mundo e nos tornou a sua família. Essa comunidade possui várias marcas, mas nós acreditamos em que essa comunidade ela reflete, ela é construída e ela é edificada pelo menos em cima de 9 marcas, que é aquilo que nós iremos começar a estudar a partir de agora. Uma comunidade centrada no Evangelho é uma comunidade que tem e faz da pregação expositiva do Evangelho uma ferramenta de uso no seu púlpito. É uma comunidade que trabalha e que tem a sua teologia numa teologia bíblica. É uma comunidade que tem um entendimento bíblico de conversão. Poxa, mas pastor, isso é tão básico. Sim, mas nós precisamos revisitar esses temas. Nós temos que ter um entendimento bíblico do Evangelho, um entendimento bíblico de evangelização. Nós precisamos ter e recuperar o entendimento bíblico de membresia. Por que eu sou membro de uma igreja? O que se espera de um membro de uma igreja? Nós precisamos lembrar da disciplina bíblica na igreja.
nós também precisamos falar de crescimento e discipulado bíblico. É uma marca dessa igreja chamada de igreja que prega o Evangelho. E também uma igreja que tem uma liderança também bíblica em seus quadros. Portanto, meus irmãos, o Senhor nos convida a ser uma comunidade que ama Jesus, uma comunidade para a glória de Deus, uma comunidade que expressa a glória de Jesus em tudo que ela faz. Que esse programa nos leve mais perto do Senhor e que isso transforme a minha vida e a sua vida. E eu quero terminar te fazendo essa pergunta: o que você precisa deixar ser transformado em você para que você seja alguém que fomente uma comunidade sobrenatural baseada no amor de Cristo Jesus? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, por essa aula, e a nossa oração é que o Senhor seja glorificado e adorado em nosso meio. Em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos às 19 horas. Fique em paz.